Começa agora mais um episódio da 9ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Neste episódio, você acompanha uma entrevista com o jurista Nelson Jobim, que conhece como poucos os meandros da vida pública. Hoje, no Brasil, os parlamentares têm emendas parlamentares no total de 56 bilhões de reais. E isso lhe deu aos parlamentares uma certa autonomia individual. E com isso você tem imensa dificuldade de fazer negociações políticas. Deputado constituinte e ex-presidente do STF, ele também integrou ministérios durante os governos de FHC, Lula e Dilma. A conversa que você vai escutar foi conduzida pelo jornalista Anselmo Crespo, da CNN Portugal. Todos os episódios desta temporada estarão disponíveis com legenda nas nossas plataformas. Nelson Jobim, ao longo da sua carreira o senhor ocupou diversas posições, sobretudo no judiciário e no executivo, mas isto são apenas duas áreas da sua carreira. A pergunta é, com estas experiências que foi acumulando ao longo da sua vida, de que forma é que elas moldaram, de que forma é que elas mudaram a sua visão sobre o equilíbrio de poderes no Brasil? Bem, não que eu tenha mudado a visão, mas eu tive períodos de percepção das mudanças que se produziam, digamos, acidentalmente, decorrente do tratamento das pessoas. Por exemplo, quando eu comecei na Constituinte, eu fui deputado federal e fui também, enfim, líder do PMDB na Constituinte, nós tínhamos um tipo de entendimento que vinha ainda do regime militar. O presidente Sarney conseguiu um trabalho extraordinário de fazer a transição do regime militar para o regime civil. E o presidente Sarney, quando assumiu, não tinha autoridade política. Quem tinha autoridade política era o presidente Tancredo, mas morreu. O PMDB honrou a indicação dele para presidente e ele manteve-se. E ele conseguiu fazer a transição. Nós, na Constituinte, também tivemos um momento em que a disciplina que nós fazíamos, os textos que nós produzimos, era para produzir um horizonte futuro, para direcionar o próprio governo. E as coisas foram mudando. Aí veio o presidente Collor, teve um problema do impeachment. Eu fui relator na Câmara. Primeira vez, não é? Primeiro impeachment. Curiosamente, o governador de Minas Gerais, o Hélio Garcia, que era gozadíssimo, na conversa sobre o impeachment, o doutor Ulisses chamou os governadores para decidir se o PMDB entrava naquilo. Eu estava junto. E aí o Hélio Garcia disse, mas escuta, doutor Ulisses, não é bom a gente fazer um acordo com o presidente Collor e tal. Aí o Ulisses, não tem, nós já tentamos, não conseguimos. Porque esse negócio de impeachment vem uma vez, depois eles começam a gostar disso. E a história vai lhes dar razão. Aconteceu depois. Bom, eu acho que agora, hoje, há uma diferença fundamental entre as instituições que funcionam bem e os personagens que operam as instituições. São duas coisas relativamente diferentes. Então, hoje, por exemplo... Mas, desculpe, mas uma coisa condiciona a outra. Sim, claro. Mas acontece que o desenho institucional está correto. Você tem distorções... Dos intérpretes, dos personagens que agem. Agora está um momento muito difícil, porque posso caracterizar da seguinte forma. O parlamento avançou enormemente no orçamento público e engessou o governo. Hoje, no Brasil, os parlamentares têm emendas parlamentares no total de 56 bilhões de reais. E isso lhe deu aos parlamentares uma certa autonomia individual. E com isso você tem imensa dificuldade de fazer negociações políticas. Além do mais, a política já no governo, já começou no governo Bolsonaro. A política perdeu a capacidade de compor os seus conflitos, porque introduziu uma variável que é o ódio. Você não tinha mais adversários políticos, você tinha inimigos políticos. E aí você criou uma dificuldade, uma polarização muito forte. Polarização que tem no mundo todo hoje. Sim, é verdade. Mas deixa-me perguntar uma coisa. E acha que isso é reversível? Ou teme que isso possa levar a uma degradação das próprias instituições por via dos intérpretes? Não creio, porque
há um certo compromisso geral. Claro que eu não estou falando no grupo do ex-presidente Bolsonaro, mas há um certo, digamos, consenso de que o processo democrático tem que ser mantido. É claro que vai haver problemas, e sempre há problemas, mas tem que se recompor, e está se recompondo, o problema digamos, ajustes políticos. E o problema que a gente vive hoje é de que nós estamos caminhando para uma figura... O Brasil é presidencialista. Uhum. E no sistema presidencial, quem gere o orçamento e executa o orçamento público é o executivo. E lá agora, com o crescimento enorme do parlamento em emendas, você tem uma participação do parlamento na execução do orçamento. Quase como se existisse dois governos, não é? E aí dá problema. E dá problema pelo seguinte, porque o parlamento é responsável no sentido de que não pode o presidente da República dissolver o parlamento, o sistema parlamentarista. Isso aí nós temos que resolver. Temos que resolver, não é fácil. Não vai ser fácil porque os parlamentares gostaram disso, né? Hoje, eu te falei, eles gerem 56 bilhões de orçamento. Como é que acha que isso se pode resolver? Tem que se criar uma entidade que escrutine o Parlamento? Agora, você tem que fazer isso incrementalmente. Não pode fazer o cumprimento, senão não vai funcionar. Claro. Então, você começa a criar mecanismos de... primeiro, já tem mecanismo para a redução dos partidos políticos. Uhum. Aí você já é um caminho grande. Reforma política. Mas nós já tivemos uma mudança forte. Já foi o parlamento que votou. Já estão reduzindo. Para mudar as regras de criação dos partidos. Não é de própria criação, não. Deixa que crie. Mas a possibilidade de serem partidos parlamentares. Sim. De terem, digamos, terem força política propriamente dita. E então, isso está mudando. E a verdade é que reduziu o número de partidos. Reduziu. Nas últimas eleições, nessas eleições agora, reduziu. Já começou a reduzir e está reduzindo mais. Sim. Porque se criam as regras de barreira, criou-se regras de desempenho, votos mínimos que tem que ter, etc. E aí os deputados começaram também a perceber que não podiam continuar naqueles partidos porque não seriam reeleitos. Sim. Você sabe muito bem que o grande problema do político é ser reeleito. Claro. Não tem político que não quer ser reeleito. Salvo se for para outra fusão. Mas essa digamos, é o objetivo final. Mas defende, já agora fiquei curioso, defende que seja criada uma entidade ou que se crie uma figura que possa ter um escrutínio sobre o Parlamento, que possa eventualmente dissolver o Parlamento, que é uma figura que não existe lá? Não. Nós temos um problema. Primeiro, o nosso sistema eleitoral, que era o sistema que vem desde a Revolução de 30, um sistema proporcional de lista aberta, ele funcionou, mas deixou de funcionar. E você sabe muito bem que não existem sistemas políticos, pelo menos eu aprendi isso, não existem sistemas eleitorais bons ou maus. Existem aqueles que funcionam e os que não funcionam. E também existiram aqueles que funcionam e deixaram de funcionar, que é o nosso caso. Então nós estamos começando a ver um movimento para ver se a gente consegue fazer uma transição para um regime de maior responsabilidade. Porque os isso pode passar por quê? O que é que seria um regime de maior responsabilidade? Bom, primeiro, eu sustento a necessidade da lista fechada. Porque, veja, no nosso sistema, um partido, para conseguir conquistar vagas na Câmara de Deputados, ele precisa ter o maior número de votos. Uhum. E as eleições parlamentares no Brasil são estaduais. Ou seja, você só tem uma eleição nacional, que é a presidente da República. O resto são eleitos todos os estados. Então, cada estado tem um número de vagas na Câmara de Deputados. Então, o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, tem 31 vagas. Nessa hipótese, um partido, para conseguir ser vitorioso nessa eleição, precisa conseguir o maior número de vagas. E como é que ele consegue o maior número de vagas? Conseguindo o maior número de votos. E como é que ele consegue o maior número de votos? E aqui vem o problema. Como nós temos o voto unipessoal, você precisa ter candidatos que eles próprios produzam votos. Okay. E aí você começa a ter candidatos que não têm compromisso nenhum com o partido. Que são candidatos que têm, por exemplo, líderes sindicais que têm um compromisso com a sua categoria profissional. Então, em alguns estados, você escolhe candidatos da liderança sindicais. Por quê? Porque aquele ali capta os votos dos sindicalizados, e esses votos somam no total de votos para o partido.
O mesmo acontece com a mídia, o mesmo está acontecendo muito forte com os pastores evangélicos. São setoriais. E tem ainda os candidatos de distritos, espécie de grandes centros, pequenas sub-regiões nos estados. E aí a escolha dos candidatos passa por essa crise. Então você acaba escolhendo candidatos que não tem nada a ver com o partido. Por quê? Porque você precisa, porque esses votos que o sujeito consegue acaba dando quociente partidário. Isso torna o debate, mesmo dentro do próprio partido, muito mais difícil. Todo mundo briga, claro. Todo mundo briga, porque se nós temos, por exemplo, 31 candidatos a deputado e o partido tem possibilidade de conseguir 10 vagas, os eleitos serão os 10 mais votados daquele partido. Logo, quem pode me tirar um mandato é o meu partido, é o candidato do meu partido. Então é uma briga interna terrível. Deixe-me voltar à questão do judiciário e do executivo. De que forma é que a separação de poderes no Brasil está de facto a acontecer? Eu estou falando em fato, não estou falando em direito. Né? Veja, nós tivemos um movimento que surgiu, começou a aparecer esse movimento lá pelos anos 2015, mais ou menos. Os deputados, ou melhor, a política foi progressivamente perdendo a capacidade de compor os seus conflitos, os entendimentos, não se entendiam. E aí começaram a levar a questão política para o judiciário. É isso que nós chamamos de judicialização da política. Sim. Bom, eu estive no Supremo Tribunal na época. E nós rejeitávamos aquilo. Olha, isso aí é problema que vocês têm que resolver. Não cabe ação nenhuma, etc. Só que agora, quando isso foi insistindo, e aí com a mudança das composições do tribunal, começou a haver um desejo, ou iniciar uma certa satisfação do tribunal de ter aquelas questões. E aí começou a decidir. E aí surge o seguinte problema. Veja, por exemplo. O parlamento vota lá uma lei que não atendeu um partido político. Esse partido político entra com ação de inconstitucionalidade no Supremo, levando a questão política não resolvida lá, ou perdida lá, para o Supremo. Aí o tribunal olha a lei inconstitucional. Só que o tribunal inventou um mecanismo vindo da Alemanha, que é a interpretação conforme a Constituição. Em vez de dizer que aquela lei é inconstitucional, ele diz, não, essa lei tem problema na sua redação. Nós vamos fazer uma interpretação conforme a Constituição e aí o que acontece? Fazem um novo texto. E aí começam a legislar. Tem os tribunais a legislar. Claro. Aí você tem um negócio de O nosso tempo voou, para variar. Tenho 3 perguntas de resposta muito rápida, se não se importar. A primeira é, qual é o poder brasileiro que acha que merece mais atenção hoje em dia? Hoje é o problema da economia. Nós temos o problema do ajuste fiscal e a compatibilização política entre ajuste fiscal e as questões sociais. E entre a saúde, a educação ou a segurança pública, qual destas frentes da sociedade é que deve ser prioritária para o governo de Lula neste momento? Bom, a saúde tem o seu tratamento, a educação também tem problemas, mas agora, presentemente, a segurança pública está muito, muito desgastada. Então, é uma necessidade de ter... E aí as pesquisas informam de que o grande problema para o brasileiro urbano é a segurança pública. Já identificou aí o tema da economia como uma das prioridades. Há alguma fórmula mágica que possa acelerar a economia brasileira? Isso sim, já agora, diga-nos a todos qual é. A economia brasileira não está ruim, não está mal. Ela está se mexendo. Mas há um conflito... Cresceu, aliás, no primeiro trimestre. E há um conflito dentro do partido do governo do presidente Lula. Tu tem um grupo que é, digamos, o núcleo do partido, que tem a cabeça nacional desenvolvimentista, em que tem a cabeça de que o gasto produz o desenvolvimento. E tem o ministro da Fazenda, que quer compatibilizar o investimento em planos sociais com o déficit público, com a responsabilidade fiscal. E este grupo não quer responsabilidade fiscal. Esse é um debate que está havendo, mas, por enquanto, o ministro da Fazenda está vencendo o debate. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!